abraçar, beijar, jogar no chão, o que vocês quiserem, o que der vontade, o que der na telha de vocês, vocês podem fazer. Tá bom? Vamos lá, vamos começar com a Nelly. Vamos lá, Nelly, o que você tem vontade de fazer com esse ursinho? Presta atenção, hein, meninas? Dá um banho nele, tá bom. Guarda aí, gente, que a Nelly falou, dá um banho nele. E você, Flávia? Deixaria de enfeite. Andréia? Dá para sua sobrinha. Irmã Zélia? Daria para sua neta? Faria um enfeite? Você, Dani? Abraçaria. Abraça o ursinho, então, Dani. Muito bem, a Dani abraçaria. Guarda aí, gente. Você, Dai, o que você faria? Brincar. Você, Ruth? Daria para Sofia. Você, Rosinha? Guardar de enfeite a cá? Dá para sua filha. Você, irmã? O que você faria? Daria para sua netinha. Nossa, as irmãs estão com coração bom. Tá todo mundo dando o ursinho. Jesus, você, irmã? Dormiria com ele. Interessante. E você? Colocava de enfeite? Você, irmã Maria? O que a senhora faria com ele? Dormiria com ele. E a senhora, mãe, o que faria? Levaria para o meu cachorrinho, ele ia adorar. Uma boa ideia, a Melissa que ia adorar isso. E a senhora, irmã Ivone? Ah, muito bem. Você, Su? Um lugar de destaque. Você, irmã? Daria para uma criança. E a senhora, irmã? Daria para sua neta? Daria para a sobrinha? Daria para a filha. Falta vocês. É que você, Dai? Daria um beijo nele. Um beijo também. Daria para a filha? Você? Dava um abraço nele. E você, Carol? Dava um abraço. Então, gente, agora todo mundo lembrou do que falou, né? Todo mundo se recorda. Agora é assim, o que vocês falaram que faria com esse ursinho, eu gostaria que, se possível, vocês fizessem com a irmã do lado. Quem falou que colocaria de enfeite, não vai ter como, né? Quem falou que daria, mas quem falou que abraçaria, que dava um beijo, pode abraçar, pode beijar, porque, né, esse é o propósito. As irmãs estão... Quem falou que abraçaria e dava um beijo aí, entenderam o espírito da coisa aí. Aí, só para deixar para as irmãs... hoje eu peguei tudo a colinha, irmãs. A irmã ali chegou e me passou a colinha, porque a gente estava na dúvida das dinâmicas, aí ela me passou a colinha. Só para vocês ficarem com isso no coração de vocês, é o que a Bíblia diz em Mateus 5:43, que diz assim: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai por aqueles que maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus. Porque faz que o sol se levante sobre maus e bons e a chuva desça sobre justos e injustos. Então, amadas, o que a gente aprende aqui? Que indiferente, né, se a nossa irmã tem ou não adjetivos e qualidades que nos agradam, nós aprendemos com Jesus que temos que amar, não é verdade? Muitas das vezes não é fácil, na maioria das vezes não é fácil. Negar a si mesmo, fazer como Jesus fez é muito difícil. Amar a próxima, principalmente mulher, né? Mulher tem sempre aquele negocinho, aquela mulher... Mulher sempre fala assim, ai, você viu aquela fulaninha ali? A pessoa do lado fala, toda metidinha, a pessoa do lado fala assim, mas ela não falou nada. A mulher fala, mas ela pensou. Mulher é sempre tem um jeitinho de... Sempre está pegando uma rusguinha, um negocinho, deixando alguma coisa no coração. Então, a gente tem sempre que aprender com o Senhor. Amar, né, irmãs? E isso a gente pode estender para a casa da gente, para a família da gente, para aqueles que a gente não tem o costume de conviver, mas que a gente sabe que é pessoas difíceis, mas que precisam do nosso amor, do nossa atenção, do nosso carinho, como filhas, como mulheres virtuosas que somos. Quantas aqui são mulheres virtuosas? Amém. Nós escolhemos a boa parte, porque estamos aqui nessa noite, confraternizando juntas, uma festa bonita que o Senhor separou para a gente poder estar aqui, compartilhando experiências, uma aprendendo com experiências das outras,
No final, a gente vai ter um comes e bebes para a gente confraternizar, para a gente conversar, para a gente fica à vontade, pode estar beliscando aí os petisquinhos que estão na mesa. Mas eu queria perguntar se tem aqui uma das irmãs... Se tem aqui uma das irmãs que gostaria de contar um testemunho, contar uma experiência, falar alguma coisa para que sirva para nós de lição, de exemplo, contar uma experiência de vida, uma história, alguma coisa que possa somar, que possa acrescentar uma experiência que teve com o Senhor, algo para agregar na vida das outras irmãs. Tem alguém que gostaria? Não tenham vergonha, irmãs. Não precisa brigar também. Tem oportunidade para todo mundo. Tem alguém que quer falar alguma coisa? Amém. A irmã Ivone vai falar para a gente. Que as irmãs estejam abertas, receptivas para receber que o Senhor usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer para falar. Amém, irmãs? Paz para todos, amém? Então, eu vou contar algo assim que aconteceu na minha vida, né? Há alguns anos atrás. A Nessa, a irmã Marli também participou, né? Eu vou falar assim para vocês assim, não importa a circunstância, não importa a situação, não importa o que eu ou você venha passar. Eu tinha uma consulta marcada, o médico tinha me pedido um certo exame, e fui ao médico e levei o exame. Aí ele olhou o exame assim, falou assim, olha, a senhora está com um probleminha. Eu falei, qual o problema? Ele falou assim, olha, a senhora está com câncer. Eu falei, câncer? Aonde? Ele falou, no estômago. Eu falei, tá bom. Aí o meu marido, que estava assim do lado, né, ele já passou mal, já precisou ir para a enfermaria, né, assim, já ficou pior que eu que estava com o problema, não fiquei tão, né, agoniada quanto ele. E ali eu recebi essa notícia, mas sempre crendo e sabendo que o Deus que eu sirvo, Ele é um Deus que vê para fazer. Ele é um Deus que vê para mudar. Ele é um Deus que, quando Ele chega, tudo muda. Ele é um Deus que, aonde Ele vai, Ele transforma tudo. Basta você crer, basta você deixar Ele trabalhar, da forma que Ele quer trabalhar. Não coloca as tuas mãos aonde você não pode. Você só vai até onde Deus permita que você vá. E ali eu fui e tal, e tudo bem, vamos ter que fazer a cirurgia? Vamos ter que fazer a cirurgia, vamos, dona Ivone, vamos. Se é o médico que você está falando, né? Então, eu estou falando para vocês isso por quê? Porque Deus tem coisas que Ele faz, porque Ele é o Deus do impossível. Mas tem coisas que é para você crer que Ele te falou lá no passado, que Ele é o Deus, o mesmo de ontem, de hoje e será eternamente. E ali eu passei por essa cirurgia, fiz químio, fiz rádio, fiz tudo aquilo que tinha que fazer, mas mesmo assim eu não desisti do Deus poderoso, do Deus que tem me sustentado até aqui. E eu falo para vocês que seja qual for a sua situação, seja qual for o teu problema, seja qual for a tua causa, você tenha certeza que o Senhor está com você nesse barco. É o Senhor que está remando. Então, deixa Ele remar. Entrega tudo nas mãos de Deus. Confia mesmo. Não se atemorize com as notícias más. Sempre colocando na mão do Senhor e crendo. E eu tinha certeza absoluta de que Deus viu, fez e mudou e me curou. E para a honra e glória do Senhor Jesus, estou aqui. Tenho 25% do estômago, não parece, né? Porque se eu não tivesse realmente sido curada mesmo, eu não estaria, né, assim, dando esse testemunho de que Deus me curou e não estaria aqui bela, né, assim, magrinha, esbelta desse jeito, como vocês estão vendo, com 25% do estômago, né? É difícil, né? Porque o estômago é desse tamanho, mas olha também o tamanho. Vocês veem, é Deus, né? Porque se é desse tamanho, cabe tanta coisa, é nessa. Então, eu só dei esse testemunho para quê? Para que vocês vejam que Deus é o Deus do impossível. Se Ele te prometeu, Ele é o Deus que cumpre. Ele não é homem para que minta e nem tampouco filho do homem para se arrepender. Então, fique com isso na sua cabeça, sempre confiando, crendo que Deus é fiel. Né, Karina? A Karina também participou da minha vida nessas épocas, né? A minha enfermeira veterinária, você já sabe, precisar aqui, olha, a irmã Marli, a Nessa aqui, são veterinária e enfermeira. Pode chamar elas, viu? Ela cuidou de mim, e como cuidou. Tá bom? Então, é tudo isso que eu estou contando para a honra e glória do Senhor Jesus. Tá? Deposita na mão do Senhor, que Ele é o teu advogado fiel. Amém? Amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Nós vemos, né, irmãs, que o Senhor não mudou. Ele ainda continua fazendo milagres.
E é bom, às vezes, a gente ouvir de alguém assim pertinho, porque a gente pensa que acontece com A, com B, com C, mas a realidade no mundo está bem explícita. Nós não estamos isentas, né? Nós somos sujeitas a câncer, sim. Nós somos sujeitas à enfermidade, a divórcio. Nós estamos sujeitas a tudo. A diferença é que nós temos Cristo. E Ele é o lado mais forte da balança. É Ele em que dá a palavra final. E, dando continuidade, queridas, nós vamos receber nossa pregadora internacional. Ela chegou atrasada, irmãs, porque foi muito longe. Ela mora muito longe. Ela chegou um pouquinho do horário, mas está aqui, glória a Deus. A Dani vai ministrar nos nossos corações nessa noite. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida da Dani, que se dispôs, amém, se dispôs a estar aqui conosco nessa noite. Eu gostaria que você, nessa hora, pedisse ao Senhor, como mulher virtuosa que somos, que o Senhor fale conosco através da vida da Dani, porque nós sabemos que nós nada somos a não ser uma luva. E a luva, se ele não vier, não colocar a mão por dentro, ela não serve para nada. Nós somos só isso. Ele é a mão que enfia dentro da gente e nos move. Ele é que nos molda, Ele é que nos usa. Então, nós cremos que Ele vai usar a vida da Dani para falar exatamente aquilo que a gente quer ouvir. Claro que tudo que vem da parte do Senhor é bom, mas eu acredito que cada uma veio aqui nessa noite esperançosa, na expectativa de ouvir algo da parte do Senhor. E Ele é um Pai tão bom, tão generoso, que não vai te deixar ir embora decepcionada e nem frustrada. Ele não frustra ninguém, Ele não é homem, amém, irmãs? Então, vamos pedir ao Senhor que use a vida da Dani, que capacite, para que os nossos corações estejam preparados, uma terra boa para receber a semente, amém? Senhor Deus, mais uma vez estamos aqui diante da Tua presença, contando, Senhor, mais uma vez com a Tua misericórdia. Pedimos, Senhor, que Tu possas usar e capacitar a vida da Dani. Tira, Senhor, todo o nervosismo, toda a ansiedade, usa conforme Te apraz, que possamos também estar com os nossos corações preparados para que essa palavra, Senhor, caia nos nossos corações, nessa terra fértil e dê frutos, Deus. Desde já Te agradecemos e queremos, Senhor Jesus, entregar a Ti toda a nossa atenção, Senhor. Todo o nosso cerne, Senhor, nós entregamos ao Senhor, para que Tu possas, Jesus Cristo, falar aos nossos corações. Obrigado, Senhor. Amém, Dani. Fica à vontade. Cumprimento meus irmãos, capaz do Senhor. Aliás, as irmãs, né? Capaz do Senhor. O vídeo que nós acabamos de assistir, ele fala que Deus nos ama, né? E a gente tem aprendido que Deus requer da gente santidade, Ele requer da gente que a gente viva a palavra dEle, Ele requer da gente que a gente leia a palavra, que a gente busque Ele, que a gente se preocupe com o reino dEle espiritual. E às vezes a gente esquece do nosso Pai, porque Deus é o nosso Pai. Às vezes a gente no dia a dia, nas frustrações, nas correrias, a gente esquece que tem um Pai que zela pelos filhos, porque Ele te ama. E é isso que esse vídeo veio trazendo no meu coração. Deus me ama, não importa o que eu passe, Ele me ama. E esses dias eu estava conversando com o Rafa a respeito de algumas coisas, e eu falei para ele assim, Deus vai nos abençoar. E ele falou, Deus não tem nada a ver com isso. O problema é nosso, a gente que se enfiou nesse problema. Eu falei, sim, mas Deus é o meu Pai. E como meu Pai, Ele me ajuda, porque eu sou filha. E nenhum pai vê a filha em problema e não vai socorrer. Então, por mais, irmãos, que às vezes a gente se mete em coisas que não foi na direção de Deus, não foi o que Deus queria que nós fizéssemos. Se a gente se arrepender, mesmo assim, Deus tem misericórdia das nossas vidas, porque Ele é o nosso Pai. Então, não esqueça que toda a sua vida tem que estar diante do Pai. Ser dependente dEle totalmente em todas as áreas da sua vida. Não queira governar nenhuma delas. Entregue tudo para o Senhor, porque Ele zela por você em todas as áreas da sua vida. Amém? Irmãos, a palavra que foi como tema é Provérbios 31:10, né? Que diz, uma esposa exemplar feliz, quem a encontrará? É muito mais valiosa que os rubis. E eu estava estudando a respeito dessa palavra e comecei a estudar sobre o rubi, né? O rubi é uma joia que é muito difícil de ser encontrada. E eu estava lendo lá tudo e dizia o seguinte, para você saber se um rubi é falso ou verdadeiro, é muito simples. O rubi verdadeiro, ele é imperfeito.
e o rubi falso, ele é perfeito. E eu comecei a meditar nisso. A Bíblia nos compara a um rubi que é imperfeito. Porque como o rubi ele é pegado, ele é escavado, então fica rachaduras nele. Por mais que ele passe pelos processos para ir para um colar, para ir para um anel, ele fica deformado. Ele é uma joia, mas ele é uma pedra preciosa, mas é uma pedra imperfeita. E o rubi falso, ele é perfeito, sem nenhuma rachadura. E o Senhor começou a ministrar no meu coração. Mulher virtuosa, quem achará é muito mais valiosa que os rubis, mas os rubis não são perfeitos. Então, Deus começou a ministrar no meu coração. Deus não quer pessoas perfeitas. Deus quer pessoas dispostas a amar a Ele. Ele quer mulheres que saibam confiar nele. E o Senhor começou a ministrar no meu coração, irmãos, algumas qualidades que a mulher prudente, a mulher sábia, ela tinha. A palavra do Senhor, irmãos, vai nos dizer como Deus criou a mulher. Algumas pessoas costumam fazer piadinhas, dizendo assim, Deus criou a mulher por último, porque senão ela ia ficar dando opinião. Porque se não fosse a mulher, o homem não teria pecado. Porque é melhor não casar, porque para você ter mulher... Irmãos, preste atenção, o Senhor criou a mulher depois do homem. Mas diz a palavra que tudo que Deus criava, Ele dizia, é bom, é bom, é bom. A única vez que Deus vai dizer não é bom, que o homem seja só. Não é bom, porque não havia mulher na terra. Então, a única vez que Deus vai dizer que a terra não é boa, é porque não tinha mulher. Então, essa historinha de que, a gente dá opinião, a gente isso, a gente aquilo, parou. A gente é muito importante, porque foi criada pelo Senhor. E a gente chegou na criação, completando a perfeição de Deus, porque depois da mulher, Ele não criou mais nada. E diz a palavra de Deus, algumas pessoas falam assim, olha, é melhor não casar. Irmãos, o casamento foi instituído por Deus. Foi Deus que instituiu o homem e a mulher, porque não era bom que o homem andasse só. Então, essa história de que ter mulher não é bom, ter casamento não é bom, porque mulher é isso, porque mulher é aquilo, parou. Deus instituiu o casamento, nós somos importantes, e o casamento também é importante para o Senhor. Então, irmãos, Deus cria a mulher, e aí Deus fala assim, por que Deus criou a mulher? E eu comecei a meditar, por que Ele criou a mulher? Qual foi o propósito de ter uma mulher? Por que Ele criou a mulher? Irmãos, Deus criou a mulher para que ela fosse ajudadora do homem, para que ela fosse companheira, para que ela gerasse. Eu vi um comercial esses dias, e no comercial dizia assim, eduque uma menina e você muda uma geração. E eu fiquei indignada com aquele comercial. Eduque uma menina e os meninos não precisam ser educados, só nós mulheres temos que ser educadas, nós temos que saber sentar, falar, se comunicar, os homens podem ser como querem. Mas daí eu comecei a meditar. Quem educa os homens? As mulheres. Então, se eu mudar uma mulher, eu mudo uma geração. Porque a mulher tem o poder para mudar uma geração. Irmão, você está entendendo o privilégio de você ser uma mulher? E ainda mais de Deus. Minha querida, ninguém te segura mais. Olha o poder que está nas suas mãos. Uma mulher muda uma geração, uma mulher muda um sistema, uma mulher muda as coisas. E aí, irmãos, a palavra do Senhor começou a ecoar no meu coração sobre como ser uma mulher virtuosa nos dias de hoje. E eu confesso para as irmãs que até hoje, à tarde, o Senhor não tinha colocado isso no meu coração, mas o Senhor começou a ministrar no meu coração essa tarde sobre isso. Algumas qualidades e alguns defeitos que nós não temos que ter. Mulheres explosivas. São aquelas mulheres, irmãos, que uma coisinha de nada virou ali de cabeça para baixo. Azedou o dia dela, ela já muda a cara, ela já começa a brigar com todo mundo, ninguém pode falar com ela que ela dá uma palavra atravessada. Por quê? Porque ela é explosiva. Não pode acontecer nada que fuja dos planos dela, que ela perde o controle. Irmãos, isso não é uma mulher virtuosa. Se você tem o Espírito Santo de Deus, você tem que aprender a se controlar, porque o próprio Espírito Santo de Deus te controla. Esses dias, irmãos, acho que foi anteontem, o Miguel chorava. Mas o Miguel chorava, mas o Miguel chorava. Irmãos, a minha vontade era pegar o Miguel e jogar longe. E eu falei, Jesus amado, tem misericórdia de mim. E eu falava, Miguel, o que você quer? E ele não sabe falar, ele só chorava. E eu, Miguel, o que você quer, pelo amor de Deus? E ele chorava. E eu, Jesus de misericórdia, eu contei até 10, eu respirei. Aí o Espírito Santo acalma.
É para isso que tem o Espírito Santo em nossas vidas. Glória a Deus por isso. O Espírito Santo falou, calma, respira. Ele não sabe falar, tenha paciência. Se você gritar com ele, é pior que ele vai chorar o dobro. Aí eu peguei ele no colo, acalmei ele. Aí ele parou de chorar e eu me acalmei também. Mas é isso que o Espírito Santo faz, irmãos. É a situação do dia a dia que a gente vai perder a paciência. E a gente não pode, porque a gente tem o Espírito Santo de Deus. Mulher controladora. É aquela mulher que controla tudo. Irmãos, homem nenhum gosta de mulher controladora, já começa por aí. Ele chegou 5:05. Você já quer saber por que ele chegou 5:05? Porque não é possível, ele tem que chegar 5 horas, por que ele chegou 5:05? Ela quer controlar o que os filhos usam, o que os filhos falam, o que o marido fala, o que o marido faz, o jeito de comer, o jeito de sentar, o jeito de pegar o talher. Irmãos, irmãs, não dá. Ninguém suporta uma mulher assim, uma mulher chata, que quer controlar tudo. Entenda, cada um é individual. Eu sou individual, você é individual, e cada um tem um jeito. E nós temos que respeitar esse jeito de cada um. Mas tem mulher que quer impor, ela quer controlar, ela quer comandar. Não dá, irmãos. Isso não é ter o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é quando você respeita o outro, quando você ama o outro, quando você se coloca no lugar do outro. Mulher ciumenta. É aquela mulher, irmãos, que o marido não pode olhar para o lado, que ela já está em cima. Ela pega o celular dele, ela fuça as mensagens, ela entra na rede social, ela quer saber quem é que ele adicionou. E Jesus tem que trabalhar na minha vida, irmãos, porque eu sou desse tipo. Esses dias eu falei para o Rafa, quem é fulana? Rafa falou, mulher de um amigo meu. Eu falei, tá bom. Porque eu olhei lá no Face dele, já vi que ele adicionou. Eu já fui perguntar, quem que é? Não conheço. Irmãos, não pode. O Espírito Santo tem que trabalhar nas nossas vidas. Nós temos que aprender a confiar no nosso marido. Nós temos que aprender a confiar no Senhor Jesus. E aí, aquela mulher que fica em cima do marido, não deixa ele respirar. Irmãos, faz mal, isso prejudica o relacionamento. Isso acaba com relacionamentos. Você tem que confiar no seu marido. E, às vezes, a gente não confia porque dentro da gente... A gente tem situações e tem coisas que nós precisamos mudar em nós. Às vezes, a gente é tão insegura, que aí a gente fica tentando pegar no pé do marido. E, na verdade, o problema está em nós. Nós precisamos ser trabalhados. Essa insegurança de que ele vai me trair, ele vai me trocar, não sei o quê. Esse medo da gente que tem que sair. Porque, às vezes, o marido não está fazendo nada, mas, para a gente, ele está fazendo tudo. Irmãos, mulher crítica. Critica tudo. Ela critica o marido, ela critica o filho, ela critica a vizinha, ela critica a amiga, ela critica tudo. Ela só tem crítica para fazer. Irmãos, os filhos sofrem com isso, irmãs. Quando você critica demais a sua filha, quando você critica demais o seu filho, quando você critica demais o seu marido, todos sofrem. Não pode ser assim, irmãs, porque você não é perfeita. Casamento perfeito existe? Não, não existe, porque o casamento é feito por 2 pessoas imperfeitas. Filhos perfeitos existem? Não, não existem, porque os seus filhos são pessoas imperfeitas. Então, não queira a perfeição, mas tudo critica, irmãos, tudo critica. Eu conheço pessoas assim. A filha acabou de varrer o quarto. Mas você não tirou o pó ali. Não, mas você tem que levantar a cômoda. Não, mas você tem que arrastar a mesa. Não, mas por que você não tirou o pó desse jeito? Irmãos, quando eu morava com a minha mãe, eu queria morrer. Quando eu fazia alguma coisa, estender roupa. A mãe falava, vai lá estender roupa para mim. Eu estendia. Não é assim, Daniele. Você tem que estender primeiro as camisas. Depois você tem que estender as de manga comprida. Depois você tem que estender a calça jeans. Irmã, que diferença faz? Vai secar do mesmo jeito. Eu pensava comigo, vai secar do mesmo jeito, que diferença faz? Aí, quando eu casei, eu começo no mesmo sistema também. Calça jeans, camiseta. Eu aprendi. Mas não, eu ficava indignada, porque era só crítica por uma coisa que eu achava que era uma besteira. Então, irmãos, nós não podemos falar isso. Mulher que fala demais. Irmãos, homem nenhum suporta a mulher que fala demais. Aquela mulher que fala sem parar. E eu sei, irmãos, que falar demais é o nosso dom. Sei que é difícil a gente parar de falar. O Rafa, quando chega do serviço, coitado, ele fica aguentando falar, porque eu passei o dia inteiro com o Miguel, eu quero falar, eu quero conversar com alguém. E eu fico falando, e ele chega da faculdade exausto. Aí ele vai tomar banho, e ele lá no banheiro eu continuo falando. Ele não está ouvindo nada que eu estou falando, tenho certeza, mas eu estou desabafando. Então, irmãos, falar demais.
Outra coisa também, às vezes a gente fala demais, irmãos, e às vezes a gente atrai até coisa para a nossa vida. Porque no mundo espiritual, as palavras têm poder. Então, quando a gente fala demais, às vezes a gente fala assim, mas não vai dar certo. Mas não sei o quê. Mas o meu filho não tem jeito. Tudo isso está sendo lançado. Tudo isso no mundo espiritual está sendo lançado. Quando você lança uma maldição, irmãos, querendo ou não, você está plantando e talvez você colha. Então, temos que falar bênçãos, falar de Jesus. Fala demais? Fala de Jesus. Está ótimo. Pode falar bastante, mas de Jesus. Irmãos, mulher perfeccionista. Irmãos, eu tenho um problema sério. Eu não sou perfeccionista. Minha mãe é. E o Rafa é. E eu detesto gente perfeccionista. Porque, irmãos, está perfeito. Para mim está perfeito, está lindo. Não, mas aqui, ficou torto. Vou refazer tudo. E para e faz tudo de novo, irmãos. Eu sei que é bom ser perfeccionista. É ótimo, excelente, uma qualidade. Mas isso tem que ser dosado. Não pode ser assim, irmãos. Às vezes você é perfeccionista e você exige que o outro seja perfeito também. E é aí que está o problema. O problema é quando você começa a querer que o outro tenha as qualidades que você tem. Então, irmãos, quer ser perfeccionista? Amém, irmã. Faça perfeito, faça de coração, faça certinho. Mas tenha paciência com quem não é perfeccionista. Tenha paciência, tenha equilíbrio. Que o Espírito Santo de Deus possa nos equilibrar nesse sentido. Nem tanto perfeccionista, nem não perfeccionista. Mas que nós possamos ter a dosagem certa no Senhor. Irmãos, mulher fria. Aquele tipo de mulher que o marido chega, abraça, beija, faz carinho e ela não está nem aí com ele. E não é só em relação ao marido, é em relação aos filhos. Tem mulheres que são frias com as crianças, são frias com os filhos. Isso não pode acontecer. Você tem um amor de Jesus em você, você tem que demonstrar para as pessoas. E para a sua família, principalmente. Porque, mulher, você é a base do seu lar. O Senhor criou você para ser a base, a estrutura da sua casa. Então, quando a mulher é fria, quando a mãe é fria, as crianças são frias. E eles vão se tornar adultos frios. Agora, quando você abraça, beija seu filho, diz que ama, quando ele tiver os filhos dele, ele vai fazer a mesma coisa. Vai ser algo recíproco. Mas isso, irmãos, tem que ser trabalhado em nós. Nós temos que amar, nós não podemos ser pessoas frias, nós somos de Cristo. Temos que ser diferentes. Temos que amar os outros. Temos que amar as pessoas, e principalmente na nossa família. Existem algumas mulheres, irmãos, que fazem chantagem com o marido. Olha, se você não fizer tal coisa, eu não durmo com você. Olha, se você fizer tal coisa para mim, eu durmo com você. Que isso, irmãs? Seu relacionamento está com problema. Porque se eu, para ganhar algo do meu marido, ou para que ele possa fazer algo por mim, eu tenho que usar o meu corpo como moeda de troca, tem algo errado no meu relacionamento. Eu não me amo e meu marido não me ama. Porque isso não pode acontecer. E quando eu fui me casar, falaram isso para mim. Falaram, Dani, quando você quiser alguma coisa, olha, é muito fácil. Só você lá na hora falar com o Rafa e ele vai fazer, você pode ter certeza. Eu nunca fiz isso, irmãos, porque eu nunca precisei. Meu relacionamento não precisa dessas coisas, porque o meu marido me entende, eu entendo o meu marido e a gente tem um bom relacionamento. Quando o relacionamento chega nesse ponto, tem algum problema aí. Isso não pode acontecer. O seu corpo é templo do Espírito Santo. O seu corpo pertence ao seu marido? Sim, o seu corpo pertence ao seu marido, mas ele tem que te respeitar, como você tem que respeitar a ele. A partir do momento que o seu corpo vira moeda de troca, tem algo errado no seu relacionamento. Não está debaixo da unção do Senhor, não. Irmãos, mulheres murmuradoras, reclama de tudo. Ela reclama do templo, ela reclama do filho, ela reclama do marido. E, geralmente, as mulheres murmuradoras têm um problema sério, irmãos. Elas são comparadoras. Não, porque o marido de fulana faz isso. Porque o marido de ciclana faz aquilo. O marido de fulana e de ciclana não é o seu, querida. O seu marido é seu. Da fulana e da ciclana é dela. Cada qual com o seu qual. Seu marido não faz? Paciência. Vê as qualidades que ele tem. Porque eu aposto que o marido de fulano e ciclana deve ter defeito também. Como o seu também. Mas as mulheres começam a murmurar, começam a reclamar. Mulher reclama do serviço, reclama do tempo, reclama do filho, reclama disso, reclama daquilo. Irmãos, ninguém gosta de mulher reclamadora, misericórdia. Você não consegue ficar perto de uma pessoa que só reclama. Irmão, já conviveu com mulher assim? Tinha uma irmãzinha da minha igreja que era assim. Você falava, irmã, tá tudo bem? Não, estou com dor nas costas, uma dor no pé.
Chegava lá de semana, está tudo bem. Não, agora estou com dor de cabeça, com dor no braço. Misericórdia, irmã. A irmã nunca estava bem. Tinha sempre algo para reclamar, para murmurar, para reclamar. Irmão, se contenta com aquilo que o Senhor te deu. Porque quando a gente começa a olhar muito para o que Deus está dando para o outro, a gente não consegue ver o que Deus está abençoando nas nossas vidas. A gente não consegue ver o que Deus dá para nós. A gente se preocupa tanto com o que Deus está dando para o outro, que Deus não age na nossa vida, não vai agir nunca. Você não está olhando para ela. Irmãos, mulher gananciosa, só pensa em dinheiro. No mundo de hoje, a gente vê muitas mulheres assim, que se casam com homens ricos, poderosos, porque querem dinheiro. Aí a gente vê, irmãos, algumas mulheres que só pensam em dinheiro até mesmo dentro da igreja. Eu conheço mulheres que são assim, eu trabalho e meu marido trabalha, o meu dinheiro é meu, o dinheiro dele é dele. Cada um paga as contas e aí a gente divide tudo. Irmãos, não, cada um, mas eu, particularmente, eu acho errado isso. Porque se você tem um relacionamento, se você é casada, estão juntos para tudo. Estão juntos nas contas, estão juntos no salário, estão juntos para todas as coisas. Eu conheço casal, irmãos, que é assim. Ele dá um presente para ela de R$120, ela dá um presente para ele de R$120. Se ele der um presente para ela de R$20, ele está devendo R$100 para ela, porque ela deu um de 120. Se eles vão no mercado e ele fala assim, olha, eu quero uma bolacha, ela fala, pega, mas depois você me dá o dinheiro. Que relacionamento é esse, irmãos? Que casamento é esse? Irmãos, relacionamento, casamento, quando nós nos casamos, nós somos um só. Quando você fere o seu marido, você está ferindo a você mesma, porque você e ele são um só. Quando você fere o seu pai, quando você fere a sua mãe, quando você fere os seus irmãos, você está se ferindo, porque eles são da sua família, eles fazem parte de você. Irmãos, mulheres feministas. Como tem mulher feminista hoje em dia? Mulheres que acham que não precisa do homem para nada. Elas são independentes. Elas trabalham, elas ganham dinheiro delas. Para que homem? Homem não serve, homem não presta, homem não... Irmãs, Deus criou o homem e a mulher para que a mulher fosse ajudadora do homem. Então, o homem sem a mulher, ele é incompleto. E a mulher sem o homem também é incompleto. E aí, irmãos, o que acontece? Mulheres falam assim, eu não preciso de homem. Irmãos, a Bíblia ela é muito clara. O homem é a cabeça do lar. Você tem que respeitar o seu marido, porque ele é a cabeça do seu lar. Você vem abaixo dele. Ah, mas imagina que você submissa a um homem. Eu não estou dizendo para você ser escrava do homem, mas para que você respeite ele como chefe da sua família. Porque isso foi o que o Senhor ordenou. Se você não gosta de ficar debaixo do seu marido, se você não gosta de respeitar o seu marido, se você não gosta que ele faça as regras na sua casa, que ele seja o sacerdote da sua casa, então você vai reclamar com o Senhor, porque foi ele que estabeleceu, não foi o homem. Deus estabeleceu a mulher, irmãos, para que ela cuidasse da casa, do marido e dos filhos. A sua obrigação é essa, você gostando ou não, você querendo ou não, é o que a Bíblia diz. Mas hoje em dia, ser dona de casa parece que é desprezível. Você é dona de casa, então você não faz nada. Como não? Você cuida da casa, você cuida do marido, você cuida dos filhos, como você não faz nada? É o serviço mais honroso, é o que Deus mais quer que você faça. Irmãos, irmãs, eu tenho que tirar o chapéu para quem trabalha fora, cuida da casa, do marido e dos filhos, porque é difícil pra caramba. Quando o Miguel nasceu, eu trabalhei alguns meses depois, e como era difícil. Cuidar do bebê, cuidar da minha casa, cuidar do meu marido, cuidar das coisas, irmãos, é quase impossível. Parabéns para nós mulheres que conseguimos fazer isso. Mas eu quero que você entenda que o seu serviço não pode tirar de você aquilo que Deus determinou que é sua obrigação. O seu serviço não pode ser mais importante do que você sentar com o seu filho e fazer a lição de casa com ele. O seu serviço não pode ser mais importante do que você ensinar o seu filho a orar, a buscar ao Senhor, de que existe um Deus e que ele deve obediência a ele. O seu serviço não pode ser mais importante do que você sentar à mesa e comer com o seu marido e com os seus filhos. Não pode ser mais importante do que você cuidar do seu lar. Irmãs, Deus estabeleceu isso para você. É sua responsabilidade. Está nas suas mãos educar seus filhos. Eu conheço mulheres que vão trabalhar porque não quer cuidar dos filhos. Eu vou trabalhar porque eu não aguento cuidar dos filhos. Misericórdia, irmãs, por que teve tão? Não tivesse filho, simples.
Irmãs, mas esses valores estão sendo perdidos porque na mídia o diabo tem divulgado que nós temos que ter, que nós temos que possuir, nós temos que trabalhar fora, nós temos que fazer. Concordo plenamente, no mundo de hoje em dia é difícil não trabalhar fora. A gente tem que trabalhar para ajudar nosso marido porque a situação não está fácil. Mas o que eu quero dizer, irmãos, é que esses princípios não podem sair das nossas mãos. Esses princípios bíblicos, o que Deus estabeleceu, não pode sair das nossas mãos. É é o nosso propósito, é para isso que Deus nos criou. E aí, irmãos, a gente vai deixando as coisas de lado, vai deixando, e quando você vê, já pode ser tarde demais. Quantas mulheres nós vemos aí, irmãos, casamento destruído, com os filhos nas drogas. E quantas delas será que realmente se dedicaram a estar presente na vida deles? Eu sei, irmãos, que às vezes os filhos fazem coisas que nós não ensinamos, porque é do caráter da pessoa. Eu sempre costumo dizer, irmãos, que não é culpa da mãe. Depois que eu me tornei mãe, eu comecei a entender muita coisa. E uma das primeiras coisas que eu entendi é que a gente não tem poder nas decisões dos nossos filhos. A gente não pode intervir nas decisões que eles tomam. Eles são independentes. São seres que saíram de nós. Nós educamos, nós ensinamos, mas a atitude que eles vão tomar, só eles podem tomar, a gente não pode tomar por eles. E eles vão quebrar a cara, e eles vão fazer coisa errada, e a culpa muitas vezes não vai ser nossa. E eu entendi isso, irmãos. Adão e Eva criou Caim e Abel do mesmo jeito. Eu imagino Adão e Eva dizendo, Caim, Abel, a gente veio de Deus, Deus que criou a gente tem que fazer um altar, a gente tem que ofertar a Deus. Ele ensinou os dois iguais, irmãos, ensinou Caim, ensinou Abel do mesmo jeito, da mesma forma, da mesma maneira, e Caim matou Abel. Eva não falou para Caim, olha Caim, você vai matar seu irmão, é assim que mata. Ela não ensinou ele a matar, irmãos, mas ele aprendeu sozinho. O que eu quero que você entenda é que muitas vezes as atitudes do seu filho não é culpa sua. Mas que você não desista do seu filho. Não desista. Ainda que ele esteja no caminho errado, continua buscando no Senhor, porque uma oração de uma mãe tem poder. Irmãos, a Bíblia compara o amor de Deus ao amor de uma mãe. O único amor que pode ser comparado é o amor de Deus. E hoje eu entendo. A gente dá vida pelos filhos. A gente faz tudo por eles, sem receber nada em troca. E muitas vezes a gente que é jovem, a gente não entende as nossas mães. E minha mãe sempre falava, no dia que você for mãe, você vai entender. E no dia que eu fui mãe, eu entendi. Então, irmãos, a nossa vida é assim, de escolhas. Mas eu quero dizer para você que enquanto você tiver força, que você possa buscar no Senhor, ter os princípios que Ele quer que nós tenhamos. Quais são os princípios? Paciente. Pessoa paciente. Uma pessoa, irmãos, que sabe, tem sabedoria de lidar com certas situações. Em casa, o Rafa às vezes fica nervoso. E se ele fica nervoso, eu não falo nada na hora, irmãs. Não falo nada, eu me calo. Quando ele acalma, eu falo, agora a gente vai conversar. O que você fez eu achei errado por esse motivo. Aí ele coloca o ponto de vista dele. Não, mas eu achei assim por esse motivo. A gente senta, conversa e entra num acordo. Mas eu espero ele acalmar. Paciência, irmãos. Se você é uma pessoa explosiva, na hora que seu marido começa a discutir, você começa a discutir junto, começa a gritar, acabou. Ninguém está entendendo mais ninguém ali e não vai dar uma coisa boa. Irmãos, fruto do Espírito, temos que ter o caráter de Cristo. O que Cristo faria nessa situação? A gente tem que ser parecida com Ele. Já reparou que a nossa função ela é parecida com a do Espírito Santo? Nós consolamos, o Espírito Santo consola. Nós ajudamos, o Espírito Santo ajuda. Nós ensinamos, o Espírito Santo nos ensina. Então, peraí, se a gente é parecida com o Espírito Santo, a gente tem que ser parecida em todos os sentidos. E aí, irmãos, uma mulher ajudadora, alguém que ajuda o seu marido, alguém que ajuda os seus filhos, alguém que ajuda as pessoas que estão à sua volta. Existem mulheres que não querem ajudar e ainda atrapalha, né? Aquela mulher que não ajuda ainda atrapalha. Não podemos ser assim, temos que ser ajudadoras umas das outras. Uma mulher de confiança, uma mulher que confia. Ela confia no marido, ela confia nos filhos, ela confia no Senhor. É esse tipo de mulher que o Senhor procura. Uma mulher que saiba confiar nele. Uma mulher amorosa, uma mulher que sabe se calar quando precisa.
uma mulher compreensiva. São algumas das qualidades que o Senhor requer de nós. Nós, como mulheres, temos que buscar no Senhor sermos parecidas com Ele. E nesse século que vivemos, está cada vez mais difícil sermos parecidos com Cristo. Porque, irmãos, cada vez mais as mulheres, elas são inferiorizadas pela sociedade. E aí agora elas começaram a querer ser como os homens. Mas não no sentido bom da palavra. Elas bebem como os homens, elas fumam como os homens, elas saem com os homens como os homens saem com as mulheres. Elas traem como os homens traem. Todas as coisas negativas, elas querem ser igual aos homens. E não foi para isso que Deus criou a mulher. E não foi para isso que Deus criou uma ajudadora idônea. O que é uma pessoa idônea, irmãos? Uma pessoa de confiança, uma pessoa de caráter. Uma pessoa que você pode confiar nela. É para isso que Deus criou nós. É para isso que fomos criadas. Mas as mulheres acham que não. Que elas têm que se rebeliar. E isso, irmãos, muitas vezes tem entrado nos corações das pessoas dentro da igreja. Porque é muito fácil você vestir uma roupa de santidade, você vir ao culto nos dias de culto, mas no resto da semana você viver como o mundo vive. Isso é fácil. E não é isso que Deus quer de nós. Deus quer que você vista uma roupa de santidade não só no domingo, mas todos os dias da sua vida. Deus quer que você tenha santidade diante dele. E as pessoas falam assim, não, mas Deus só quer o coração. Deus só quer o coração. Deus quer o coração e todo o resto. Porque quando Ele entra no coração, Ele transforma a sua vida por completo, não é pela metade, não. Irmãs, mas preste atenção, eu só posso dar aquilo que eu tenho. Quando o profeta Elias, ele vai ali naquela viúva e ele fala para ela assim, o que você tem? Ela diz, olha, eu tenho um pouquinho de azeite e um pouco de farinha, eu vou fazer um pão e eu e meu filho vamos morrer. E aí ele multiplica o azeite da viúva. Mas ela tinha algo para oferecer para o profeta. Irmãs, a gente só dá aquilo que a gente tem. O que você tem dado? O que você tem dado para as pessoas à sua volta? Você tem dado amor ou você tem dado críticas, murmurações, reclamações, explosões? Porque se você está dando isso, você está sem o Espírito Santo dentro de você. Tem alguma coisa errada aí. A fonte está entupida, Jesus não está jorrando. Se você só sabe dar coisas ruins, se você não, da sua boca não sai palavras boas, palavras que abençoam, tem alguma coisa errada em você. A fonte não está jorrando. Então, irmãs, nós temos que ser parecidas com Cristo. Mas para nós sermos parecidas com Cristo, para nós darmos algo, nós temos que estar cheias dele. Quando nós estamos cheias de Cristo, o que nós vamos dar? Cristo. Ah, mas aconteceu uma situação ali, fulana falou de mim, eu vou tirar satisfação. O que você tem? Cristo. Você vai orar por ela. Porque é Jesus que transforma. Ah, mas você não tem noção do que aconteceu. Jesus transforma. O mesmo Jesus, irmãos, que transformava no passado, transforma hoje, vai transformar amanhã. Entenda, querida, relacionamento, como você tem se relacionado com as pessoas. Ah, é difícil, principalmente relacionamento de nora e sogra. Nunca vi relacionamento mais difícil que nora e sogra. As pessoas reclamam muito das sogras. Ah, porque meu marido é filhinho da mamãe. Quando você tiver um filho, ele não vai ser filhinho da mamãe. Você vai deixar ele ser independente. Então, é muito fácil a gente criticar sem a gente estar na situação. Eu olho para o Miguel e eu fico pensando, que tipo de nora eu quero ter? É o tipo de nora que eu tenho que ser. Então, irmãos, é isso que nós temos que pensar. Que tipo de atitude eu quero que o outro tenha comigo? É o que eu tenho que ter com ele. E assim a gente consegue ser parecida com Cristo. Nas pequenas coisas que a gente consegue ser parecida com Cristo. Irmãs, muita gente já ouviu o meu testemunho, mas eu não posso deixar no culto das irmãs sem falar da glória de Deus, né? O Miguelzinho é um milagre que o Senhor me deu. Eu não podia engravidar. Durante 3 anos eu lutei. E eu queria muito, muito, muito um filho. E os irmãos aqui cansaram de ver que todas as minhas pregações eu chorava no final e eu falava, eu quero um filho, Deus não me dá um filho. E foi muitos anos orando e pedindo para o Senhor um filho. E eu fui no médico e o médico falou para mim assim, olha, humanamente, naturalmente, você não pode ter um filho.
você vai ter que vir aqui, você vai começar a tomar hormônio e a gente vai começar o tratamento. E eu falei, tá bom. E eu saí do consultório médico, irmãos, mas naquele dia eu não chorei. Eu não chorei, eu não fiquei preocupada. E eu liguei para o Rafa e falei, Rafa, o médico falou que eu vou ter que fazer tratamento, que eu vou ter que tomar hormônio, que eu não vou conseguir engravidar naturalmente. E o Rafa falou, tá bom. E eu não queria fazer tratamento, irmãos. Eu não queria, porque você faz o tratamento, aí se não der certo é uma decepção, e eu não queria passar por isso. Porque cada exame que eu fazia de gravidez que dava negativo, eu sabia da decepção que eu passava. E eu falei para o Senhor, Senhor, o Senhor abriu a madre de Sara, de Rebeca, de Raquel e de Ana. E eu sei que o Senhor é o mesmo. O mesmo Deus que fez elas gerarem, podem fazer eu gerar também. E aí, eu louvei ao Senhor e eu fui embora. E eu falei, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. Mas eu quero te dizer que ainda que o Senhor não me dê um filho, eu não vou te deixar de te adorar. Porque não é um filho que vai me tirar da tua presença. E depois que eu fiz essa oração, irmãos, eu falei para o Senhor que não era um filho que ia me tirar da presença dEle. O médico falou para mim, olha, você faz um exame, você me traz aqui o mês que vem, que a gente vai começar o tratamento. E eu falei, tá bom. E ele falou, mas para você fazer esse exame, eu precisava estar naqueles dias. E eu liguei lá na clínica, a moça falou assim, olha, não tem vaga para esse mês, só o mês que vem. Eu falei, tudo bem, mês que vem eu ficando naqueles dias, eu marco. E aí, irmãos, o que aconteceu? Aqueles dias não chegaram. Não chegaram aqueles dias. Mas eu estava tão acostumada àqueles dias não chegarem que para mim era normal. E aí eu comecei a sentir uma dor. O Rafa falou, vai no médico. Eu falei, não quero. E ele falou, por quê? Eu falei, porque toda vez que eu vou no médico é a mesma coisa. Ele fala que eu estou grávida, eu faço o exame, eu não estou, e eu choro, eu me desespero, eu não quero. O Rafa falou, você que sabe, é você que está com dor. E eu fui. E quando chegou no médico, foi igualzinho das outras vezes. Ele me examinou, você está grávida. Eu falei, tá bom. Aí fui fazer exame de sangue. A moça falou, será que tem um bebezinho aí? Eu falei, não tem. Já é a 20ª vez que eu venho aqui. Eu falei, já estou virando sócia da Citolab. Daqui a pouco já coloco uma cama aqui, porque toda semana eu estou aqui fazendo exame. Aí a moça falou, mas quem sabe? Eu falei, tá, quem sabe? E eu não confiava, irmãos, não acreditava mais. E eu fui trabalhar e fui ver o resultado na internet. Não abria de jeito nenhum aquela internet naquele dia. E quando a internet não abria, eu fui no banheiro e falei, Senhor, eu queria te dizer que eu te amo e que eu queria muito estar grávida. Mas, Senhor, se eu não tiver, me sustenta e me dá força para outra decepção. Porque eu sei que vai ser difícil. E aí eu abri o exame. E quando eu abri o exame, eu estava lá 15.490. Lembra até o número. E eu saí pela escola inteira, irmão, chorando com o exame na mão, falando para todo mundo, eu estou grávida mesmo? Confere aí, vê se é verdade. E todo mundo saiu, não sei. E aí eu fui no médico, o médico falou, olha, você está gravidíssima. Eu falei, glória a Deus, obrigado, Jesus. Então, o Miguel, irmãos, é o meu milagrinho. É o milagre que o Senhor me deu. Para uma pessoa que não podia gerar. E o Senhor me deu o Miguel. Então, irmãos, o que eu quero dizer para você, irmãs, é que não importa o que passamos, o Senhor passa conosco, como diz aquele vídeo. Quantas e quantas vezes eu chorava pedindo para o Senhor um filho, o Senhor me confortava, me dava forças, me dava ânimo e falava, filha, espera, eu sou contigo. Então, irmãs, não importa o que passemos, o Senhor é conosco, Ele nos ama, Ele é nosso Pai. Então, que você saiba que nada é impossível para o Deus que você serve. Consegue entender que o Deus que você serve fez um mistério, mãe de filhos, e curou um câncer? O Deus que você serve é o mesmo. Ele não muda. Ele operava no passado, Ele opera hoje, Ele vai continuar operando. Então, irmãs, que nós possamos ser como as irmãs de Provérbios, ter qualidades. E esses defeitos que nós vamos ter, porque nós somos como rubis, e rubis têm defeitos, que o Senhor possa nos ajudar a superá-los e cada dia a aperfeiçoar as nossas vidas. Que esses defeitos, nós possamos aprender a conviver com Ele, que o Espírito Santo de Deus venha nos ensinar a cada dia nós melhorarmos como pessoa, como mães, como esposas. Que nós possamos melhorar como filhos e principalmente melhorar como filhas de Deus. Você é especial, você foi criada por um propósito, mas que você não perca a visão, irmãs. Acima de qualquer coisa, o maior propósito que você veio fazer na terra é mostrar o amor de Jesus através da sua vida. É mostrar para as pessoas o quanto servir a Deus é bom, o
quanto é maravilhoso estar na presença dEle. E eu agradeço a oportunidade que o Senhor possa ter falado no coração das irmãs. Foi o que o Senhor ministrou no meu coração. Amém? Amém, glória a Deus. Amém, irmãs, Deus abençoe a vida da Dani, que você possa ter pego aquilo que serviu para você guardar no seu coração, aquilo que você acha que não serviu, deixa para lá, deixa de lado. Mas acredito que todo mundo pegou sua fatia aqui hoje, amém? Quem foi abençoado aqui? Amém. Glória a Deus. Nós nos surpreendemos com o Senhor, Ele sempre tem algo de maravilhoso, de bom para a gente, né? Eu gostaria, antes de encerrar, irmãs, pedir a vocês que se coloquem de pé para a gente fazer uma oração. Vamos orar, né? Tirar uns minutos para falarmos com o Senhor, orarmos umas pelas outras. Você tem liberdade para orar para quem você sentir no coração. Se você quiser abraçar a sua irmã, ir até ela, orar com ela, orar por ela, ou no seu lugarzinho mesmo, ficar à vontade, da forma que você achar melhor. Só gostaria que você, nesse momento, elevasse o seu pensamento ao Senhor, falasse com Ele, porque Ele nos ouve, Ele nos compreende, Ele nos entende. Não existe uma oração nossa que não seja respondida, não no momento que a gente quer, mas orações são sementes, no momento certo, floresce. Amém? Que você, nessa noite, possa depositar mais uma sementinha lá no Senhor. Interceda nesse momento pela sua família, que o Senhor possa nos tornar cada vez mais essa mulher virtuosa, qual nos ouvimos aqui hoje, mulher paciente. Todos nós temos nossas rusgas, nossas imperfeições, mas Ele nos ama apesar disso, além disso, e que Ele possa nos ensinar a amarmos umas às outras. Como eu disse no começo, não é fácil, mas nós temos que amar, é um mandamento, é uma ordem, temos que amar. No começo pode ser até difícil, mas depois vai ficando mais suave, você tem aquele amor pelo próximo como um hábito na sua vida. Amém, irmãs? Oremos ao Senhor. Deus poderoso, maravilhoso, nessa noite, Jesus, estamos aqui diante da Tua presença, Senhor, para dizer que somos imperfeitas, como mulheres, Senhor Jesus, que Tu criastes, porque somos imperfeitas sim, Deus, mas totalmente dependentes de Ti, Senhor. Queremos pedir ao Senhor que nos torne cada dia mais, cada vez mais, mulheres virtuosas, sábias, boas filhas, boas esposas, boas servas, Senhor. Que o Senhor possa encontrar em nós, Jesus, corações adoradores, corações, Senhor Jesus, que queiram mais e mais a Tua presença, que queiram cada vez mais e mais ser parecidas com o Senhor, Jesus. Que possamos ser luz, que possamos ser exemplo, onde quer que formos, Jesus. Abençoa, Espírito Santo de Deus, as minhas irmãs que se dispuseram a estar aqui nessa noite para ouvir do Senhor aquilo que foi dito, que foi ministrado. Te louvamos, Jesus, te agradecemos, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Passamos por provações, por dificuldades, por necessidades, mas cremos que em todas elas o Senhor estava conosco, Jesus. Dê-nos sabedoria, Senhor, para sermos aquelas mulheres virtuosas que o Senhor procura, mulheres de provérbios, Jesus. Faz de nós, Senhor, essas mulheres. Estamos aqui diante de Ti, Senhor, clamando a Ti, porque queremos ser cada vez mais a Sua imagem e semelhança. Te agradecemos por essa rica oportunidade